O meu objetivo com esta videoaula é ajudar você a entender como se calcula a variância e o desvio padrão para uma amostra. Neste caso aqui, nós temos um contexto em que o valor da variável notas está distribuído numa tabela de frequências com agrupamento simples. Isso quer dizer que cada valor da nota, que é a variável estudada, está em uma linha. E as suas frequências estão aqui na segunda coluna, logo à frente. Então, nós temos que 3 pessoas tiraram a nota 3, 3 pessoas tiraram a nota 4, 6 pessoas tiraram a nota 5, 7 tiraram a nota 6 e 1 tirou a nota 7. Cada um desses valores, que corresponde à quantidade de pessoas, é a frequência absoluta ou frequência simples de cada valor logo à esquerda, que é a nota. Então, por exemplo, o 7 é a frequência simples ou frequência absoluta da nota 6. O 1 é a frequência absoluta ou frequência simples da nota 7, e assim por diante. Genericamente, as notas são representadas por xi e as frequências absolutas por fi. E como calcular a variância desses dados dispostos desta maneira? Para fazer isso, a gente tem que usar essa expressão. Vamos começar aqui da esquerda, da notação da variância. S ao quadrado designa a variância de uma amostra. Se for só o S sozinho, é o desvio padrão da amostra. Isso significa que, extraindo a raiz quadrada da variância, nós temos o desvio padrão. Mas como calcular a variância? Logo à direita, nós temos uma expressão, uma fração. Nós vamos ter que dividir um número por outro. E qual que é o número no numerador desta fração? Olha lá a letra grega sigma. Essa letra maiúscula significa soma. E o que a gente tem que somar? Nós temos que somar os produtos das frequências absolutas por esses quadrados de diferenças. Tudo bem, as frequências absolutas estão aqui na segunda coluna, então a gente já tem esses valores. E nós vamos ter que multiplicá-los por esses quadrados dessas diferenças, sendo que o xi a gente também já tem na tabela, estão lá na primeira coluna. Mas, e o que é esse x barra? O x barra é a média aritmética dos valores dessa tabela. Então, primeiro a gente vai ter que calcular a média aritmética, depois fazer a diferença entre cada valor da variável e a média aritmética. Feito isso, a gente eleva a 2, ou seja, multiplica a diferença por ela mesma. Logo em seguida, multiplicamos pela respectiva frequência e depois somamos tudo. Assim a gente terá o numerador dessa expressão. Mas tudo bem. E nós vamos dividir por quem? Pela soma das frequências menos 1. Onde estão as frequências? Estão aqui na segunda coluna. Então a gente vai somar esses valores e tirar 1. Quando a gente fizer essa divisão, nós temos a variância. Então, nós temos que, num primeiro momento, pensar qual que é o valor do x barra. Porque sem esse valor, a gente não consegue fazer essa diferença. Se não consegue fazer essa diferença, não consegue elevar 2. Não vamos conseguir saber o valor do produto disso por fi, e muito menos dessa soma. Então, primeiro a gente tem que calcular a média aritmética dos dados dessa tabela. E como fazer isso? Bom, aí a gente já tem outra expressão, que nós havíamos já comentado na outra videoaula, mas trata-se dessa daqui. A média aritmética desses valores, nesse formato aqui de tabela de frequência com agrupamento simples, é justamente o quociente entre duas somas. O que é a soma aqui no numerador? Ora, é a soma de produtos também. E quais são esses produtos?
xi vezes fi. Ora, o xi está aqui na primeira coluna e o fi na segunda. Então, nessa expressão, o que está escrito é que nós temos que multiplicar cada xi por seu fi. Depois, somar tudo e dividir este valor pela soma das frequências que estão na segunda coluna. Então, vamos passo a passo fazer esses cálculos. Primeiro a média aritmética, para depois chegar na variância e, por fim, no desvio padrão. Nesta terceira coluna, nós vamos escrever os produtos de xi por fi. E quanto que é isso? O xi aqui na primeira linha é 3. E o fi dele, qual que é? É 3. Tecnicamente, esse é o x1, esse é o f1. E o que nós vamos fazer é multiplicar os dois. Então, 3 vezes 3. Ou seja, nesta primeira linha aqui a gente já tem 9. Na segunda linha, para fazer esse produto, 4 vezes 3. Lembrando que a gente está multiplicando o valor da variável pela sua respectiva frequência absoluta. 4 vezes 3, 12. Na terceira linha, o valor da variável é 5. E nós vamos multiplicar por 6. 5 vezes 6, 30. Na quarta linha, nós vamos multiplicar o 6 pelo 7. 6 vezes 7, 42. E na última linha, o 7 pelo 1. 7 vezes 1 é igual a 7. Cada um desses valores é o produto do xi pelo fi. Ou seja, nós temos todos esses daqui. Agora nós temos que somar. Vamos escrever aqui embaixo essa soma. 9 mais 12 dá 21. 21 mais 30, 51. 51 mais 42, 93. E 93 mais 7, 100. Então, a soma de todos esses valores é 100. E esse 100 corresponde ao valor aqui no numerador da fração que vai definir o valor da média. Falta o denominador, que é a soma dos FIs. Os FIs estão aqui na segunda coluna. Então, 3 mais 3 dá 6, mais 6, 12. 12 mais 1, 13, mais 7, 20. Então, a soma das frequências é 20. Logo, para calcular a média aritmética, nós temos que dividir 100 por 20. Então, aqui no caso, a média aritmética é igual a 100 dividido por 20, que é 5. Então, está aí. Essa é a nossa média aritmética. Já fizemos, então, o trabalho inicial, que é calcular a média aritmética. Agora, nós temos que fazer a diferença entre cada valor da variável e a média aritmética, elevar a 2 e multiplicar pelo respectivo FI. Vamos fazer isso nessa quarta coluna. Se você quiser fazer passo a passo, não tem problema, a tabela vai ficar um pouco maior. Mas eu vou fazer tudo aqui nessa quarta coluna, porque você economiza tempo. Então, vamos lá. A gente tem que fazer o quê? Nós vamos primeiro calcular o que está aqui na frente do somatório. É FI vezes o xi menos o x barra elevado a 2. Vamos, então, calcular a primeira parcela dessa soma, a partir desta primeira linha. Qual é a frequência na primeira linha? É 3. Então, a gente vai calcular 3 vezes... Nós temos que elevar a 2 essa diferença. Mas qual que é a diferença? O xi, qual que é o valor do xi na primeira linha? É 3. Menos a média aritmética, que é 5. E essa diferença está elevada a 2. Não esqueça disso. Então, aqui nós temos 3 menos 5, que é menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4.
4 vezes 3, 12. Tá aí. E na segunda linha, vamos fazer a mesma coisa para descobrir a segunda parcela dessa soma. O FI é quanto? O FI é 3 vezes o XI na segunda linha é 4 menos a média aritmética, que é 5. E essa diferença está elevada a 2. 4 menos 5 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3 é 3. Então, a segunda parcela desta soma é 3. E a terceira? Vamos lá. FI é 6 vezes o valor do XI é 5 menos a média aritmética, que é 5. E ela está elevada a 2, essa diferença. 5 menos 5 é 0. 0 elevado a 2 é 0. 0 vezes 6 é 0. Então, a terceira parcela dessa soma é 0. E a quarta parcela? Começa com FI. Qual que é a frequência nessa quarta linha? 7. Vezes o valor da variável, que é 6, menos a média aritmética elevada a 2. Essa diferença? 6 menos 5 é 1. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 7 é 7. Lembre-se que primeiro a gente tem que fazer o cálculo da diferença, depois elevar a 2, isto é, multiplicar por ele mesmo, e por fim multiplicar pela frequência. E a última parcela da soma, qual é? A frequência é 1. Vezes. Agora a gente tem o valor da variável 7, menos a média, que é 5. Isso tudo está elevado a 2. 7 menos 5 é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 1, 4. Pronto, o que a gente acabou de fazer é calcular o valor de cada parcela da soma. Temos que somar para saber qual que é o numerador dessa fração. Então, 12 mais 3, 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 4, 26. Então, 26 é a soma de tudo isso aqui para calcular a variância. E a gente vai ter que fazer o quê? Nós temos que dividir 26 pela soma das frequências, que é 20, tirando 1. Então, 26 dividido por 19. A variância vai ser, então, 26 dividido por 20, tirando 1, que é 19. Fazendo os cálculos, nós temos aproximadamente 1,36. Essa daqui é a variância da amostra. Se fosse uma variância da população, não extrairíamos o 1 aqui no denominador. Então, nós teríamos 26 dividido por 20, que daria 1,3. Agora, e o desvio padrão? Como se calcula o desvio padrão? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 1,36. Então, o desvio padrão dessa amostra, que é denotado por S, é a raiz quadrada de 1,36, que é aproximadamente 1,16. Pronto. E o que isso significa? Essa medida ajuda a gente a entender como os dados estão dispersos, distribuídos, usando como referência a média. E se a gente fizesse o cálculo para outra tabela e você tivesse um outro valor maior que 1,36 para a variância ou maior que 1,16 para o desvio padrão, significa que esses valores eles estariam mais dispersos em relação à média. E se o valor fosse um valor menor, eles estariam mais concentrados em relação à média, de modo geral.